Introdução. Objetivo: grupo organizado de pessoas voluntárias ou não treinadas capacitadas para atuar na prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio e prestar os primeiros socorros dentro de uma área pré-estabelecida. Atribuições da brigada: exercer prevenção, combater princípios de incêndio, efetuar salvamento, conhecer e avaliar os riscos de incêndio existentes, recepcionar e orientar o corpo de bombeiro, participar das inspeções regulares e periódicas, conhecer as vias de escape, conhecer os locais onde estão instalados os equipamentos de proteção contra incêndio, extintores, hidrantes, detectores e alarme, conhecer todos os setores e instalações da empresa, conhecer o princípio de funcionamento de todos os equipamentos de proteção contra incêndio, estar sempre atento e atender imediatamente a qualquer chamado de emergência, agir de maneira rápida e enérgica em situações de emergência, inspecionar os setores ao término do expediente, verificando se todos os equipamentos foram desligados, luzes apagadas, lixeiras esvaziadas. A proteção contra incêndio é um assunto um pouco mais complexo do que nos possa parecer. À primeira visita, imaginar-se que ela é composta pelos equipamentos de combate ao incêndio fixados nas edificações ou operacionais usados pelo Corpo de Bombeiro, porém esta é apenas uma parte de um sistema. É necessário o conhecimento e o treinamento específico, identificando e operando corretamente os equipamentos de combate a incêndio, bem como agir com calma e racionalidade sempre que houver início de fogo, extinguindo o efetivo controle e extinções de um incêndio requer um entendimento da natureza química e física do fogo. Isto inclui informações sobre as fontes de calor, composições e características dos combustíveis e as condições necessárias para a combustão. Combustão é uma reação química de oxidação autossustentável com liberação de luz, calor, fumaça e gases. Para o efeito didático, adota-se o tetraedro, 4 fases, para exemplificar a combustão, atribuindo-se a cada fase dos elementos essenciais da combustão. 2 aspectos legais. NR 23, que trata da proteção contra incêndio, estabelece 23.1 disposições gerais. 23.1.1 todas as empresas deverão possuir a proteção contra incêndio. B, saídas suficientes e equipamento suficiente para combate ao fogo. D, pessoas instruídas no uso correto destes equipamentos. NBR 14277, 1992, Campo para Treinamento de Combate a Incêndio. Definição. Para os efeitos desta norma, aplicam-se as seguintes definições. 3.10 Brigada de Incêndio: grupo organizado de pessoas voluntárias ou não treinadas e capacitadas para atuar na prevenção e abandono e combate a um princípio de incêndio e prestar os primeiros socorros dentro de uma área pré-estabelecida. 3.4 Combate a incêndio: conjunto de ações táticas destinado a extinguir ou isolar o incêndio com o uso de equipamentos manuais ou automáticos. 3.5 Emergência, sinistro ou risco iminente que requer ação imediata. 3.7 Exercício simulado: exercício prático realizado periodicamente para manter a brigada e os ocupantes nas edificações em condições de enfrentar uma situação real de emergência. 3.8 Plano de emergência: plano estabelecido em função dos riscos da empresa para definir a melhor utilização dos recursos materiais e humanos em situação de emergência. 3.9 Prevenção de incêndio: uma série de medidas destinadas a evitar o aparecimento de um princípio de incêndio ou, no caso dele ocorrer, permitir combatê-lo prontamente para evitar sua propagação. Normas do Corpo de Bombeiro IT, Introdução Técnica, número 01, número 17 e demais aplicáveis. NBR, Norma Brasileira Regulamentadora, número 14276, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Normatização 3.1 Normativo. NBR 13860, glossário de termos relacionados com segurança contra incêndio.
NBR 14023, Registro de Atividades de Bombeiro. NBR 14096, Viaturas de Combate a Incêndio. NBR 14276, Programas de Brigadas de Incêndio. NBR 14277, Campo para Treinamento de Combate a Incêndio. NBR 5419, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. NBR 14608, Bombeiro Profissional Civil. NBR 9077, Saída de Emergência em Edifício. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR, Norma Brasileira Regulamentar. NR, Norma Regulamentar. IT, Instruções Técnicas. 3 teorias do fogo. Conceito de fogo. O fogo é um processo químico de transformações. Podemos também defini-lo como resultado de uma reação química que desprende a luz e o calor devido à combustão de materiais diversos. Elementos que compõem o fogo. Os elementos que compõem o fogo são combustível, sólido, líquido, gasoso, calor, comburente, oxigênio, reação em cadeia. Tetraedro do fogo. Esse quarto elemento, também denominado transformação em cadeia, vai formar o quadro do tetraedro do fogo, substituindo o antigo triângulo do fogo. Comburente, calor, combustível. Comburente, calor, combustível, calor, comburente. Em reação em cadeia. Combustível, todo material que queima ou substâncias capazes de queimar, eliminar a combustão. É o elemento que serve de campo de propagação ao fogo, e os combustíveis pode ser sólido, líquido e gasoso, sendo que os sólidos e os líquidos se transformam primeiramente em estado gasoso pela ação do calor. Então, inflamam. O exemplo precisa principalmente passar pelo estado gasoso para então combinar com o oxigênio sob a ação do calor e de sua fragmentação, a área de contato com o oxigênio surgindo então a inflamação do fogo. Sólido. Combustível sólido é o nome dado a alguns combustíveis que recebem o objetivo de efetuar uma queima enquanto este se encontra em estado sólido. O carvão. Lenha, papel, tecido, algodão são exemplos comuns. A maioria dos combustíveis sólidos transforma-se em vapores e então reage com oxigênio. Outros sólidos, ferro, parafina, cobre e bronze, primeiro transformam-se em líquido e posteriormente em gases para então se queimarem. Quanto maior a superfície exposta, mais rápido será o aquecimento do material e, consequentemente, o processo de combustão. Como exemplo, uma barra de aço exigirá muito calor para queimar, mas se transformada em palha de aço, queimará com facilidade. Assim sendo, quanto maior a fragmentação do material, maior será a velocidade da combustão. Líquidos. Os líquidos inflamáveis têm algumas propriedades físicas que dificultam a extinção do calor, aumentando o perigo para os bombeiros. Líquidos assumem a forma de piso, fluem e se acumulam nas partes mais baixas do ambiente. Volatilidade, que é a facilidade que os líquidos liberam vapores, também de grande importância, porque quanto mais volátil for o líquido, maior a possibilidade de haver fogo ou mesmo explosão. Chamamos de voláteis os líquidos que liberam vapores a temperaturas menores de 20 graus Celsius. Voláteis são os que desprendem gases inflamáveis a temperatura ambiente, exemplo, álcool, éter, benzina e etc. Não voláteis são os que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores do que do ambiente, exemplo, óleo, graxa, etc. Símbolo, nome, classe, subclasse, número da classe, subclasse. Tomando com base no peso da água, cujo litro pesa 1 kg, classificando os demais líquidos como mais leves ou mais pesados. É importante notar que a maioria dos líquidos inflamáveis são os mais leves para a água, portanto, flutuam sobre ela. Outras propriedades a ser considerada é a
solubilidade do líquido, ou seja, a sua capacidade de misturar-se à água. Os líquidos derivados do petróleo, conhecidos como hidrocarbonetos, têm pouca solubilidade, ao passo que líquidos como álcool e acetona, conhecidos como solventes polares, têm grandes salubridades, isto é, podem ser diluídos até um ponto em que a mistura solvente polar mais água não seja inflamável. Os combustíveis gasosos são obtidos como subprodutos de processos industriais ou são extraídos de reservatórios naturais. Neste caso, é chamado de gás natural. O gás natural, ao contrário dos outros gases dominados pelo metano, e sua composição varia muito de poço para poço. Os gases liquefeitos de petróleo são compostos orgânicos chamados hidrocarbonetos, constituídos de carbono e hidrogênio. Na composição do GLP entram hidrocarbonetos, dos quais os princípios são butano, propano, isobutano e propeno e buteno. Quando o peso do gás é menor do que a do ar, o gás tende a subir e dissipar, mas se o peso do gás for maior do que o do ar, ele permanece próximo ao solo e caminha na direção do vento, obedecendo aos contornos do ambiente ou terrenos. Calor é uma forma de energia que eleva a temperatura, gerando transformações de outras energias através do processo químico e físico. Pode ser descrito como uma condição da matéria em movimento, isto é, movimentação ou vibração das moléculas que compõem a matéria, e as moléculas estão constantes em movimento. Quando um corpo é aquecido, a velocidade das moléculas aumenta e o calor demonstrado pela variação de temperatura também aumenta, faz com que o material combustível, seja ele qual for, ao se aquecer, liberem gases e vapores suficientes para o início do fogo. O calor é gerado pelas transformações de formas de energia química, a quantidade de calor gerada pelo processo de combustão, energia elétrica. O calor é gerado pela passagem de eletricidade através de um condutor, energia mecânica. O calor é gerado pelo atrito de dois corpos nuclear. O calor é gerado pela fissão quebrada do núcleo do atômio. Fontes de calor: fogueira. Ferro elétrico, calor gerado pelo atrito de dois corpos. Efeitos do calor. O calor é uma forma de energia que produz efeitos físicos, químicos nos corpos e efeitos fisiológicos nos seres vivos. Em consequência do aumento de intensidade do calor aos corpos, apresentaram sucessiva modificação, inicialmente física e depois química. Assim, por exemplo, ao aquecermos um pedaço de ferro, este inicialmente aumenta sua temperatura e a seguir seu volume. Mantido o processo de aquecimento, o ferro muda de cor, perde a forma, até atingir seu ponto de fusão, quando se transforma de sólido em líquido, sendo ainda aquecidos. Gaseifica-se e queima em contato com o oxigênio, transformando-se em outra substância. Este fonema se desenvolve com maior rapidez nos corpos considerados bons condutores de calor, como os metais, mais vagarosamente nos corpos tidos como maus condutores de calor, como, por exemplo, o amianto. Por ser mau condutor de calor, o amianto é utilizado na confecção de materiais de combate ao incêndio, com roupas, capas, luvas de proteção ao calor. O amianto vem sendo substituído por outros materiais por apresentar características cancerígenas. O conhecimento sobre a condutibilidade de calor dos diversos materiais é de grande valia na prevenção de incêndio. Podemos que
Materiais combustíveis nunca devem permanecer em contato com corpos bons condutores sujeitos a uma fonte de aquecimento. Aumento de volume. Todos os corpos sólidos, líquidos ou gasosos se dilatam, se contraem conforme o aumento ou a diminuição da temperatura. A atuação do calor não se faz de maneira igual sobre todos os materiais. Alguns problemas podem decorrer essa diferença. Imaginamos, por exemplo, uma vigia de concreto de 10 metros exposta em uma variação de temperatura de 700 graus Celsius. Essa variação, o ferro dentro da viga aumentará seu comprimento cerca de 84 milímetros e o concreto 42 milímetros. Caso isso, o ferro tende a se deslocar-se no concreto, que perde a capacidade de sustentação, enquanto que a viga empurra toda a estrutura que sustenta em pelo menos 42 milímetros. Os materiais não resistem a variações bruscas de temperatura. Por exemplo, ao jogarmos água em um corpo superaquecido, este se contrai de forma rápida e desigual, o que lhe causa rompimento e danos. Pode ocorrer um enfraquecimento deste corpo, chegando até um colapso, isto é, ao surgimento de grandes rupturas internas que fazem com que o material não mais se sustente. Mudanças bruscas de temperatura, como as relatas acima, são causas comuns de desabamentos de estruturas. As dilatações dos líquidos também pode produzir situações perigosas, provocando transbordamentos de vasilhas e rupturas de vasilhames contendo produtos perigosos e etc. A dilatação dos gases provocada no aquecimento acarreta risco de explosão física, pois ao serem aquecidos até 273 graus Celsius, os gases duplicam de volume a 546 graus Celsius. O seu volume é triplicado, assim sucessivamente, sob a ação de calor. Os gases liquefeitos comprimidos aumentam a pressão no interior das vasilhames e que os contém. Pelo não tem para onde se expandir se o aumento de temperatura não cessar ou se não houver dispositivos de segurança que permitam o escape dos gases. Pode ocorrer uma explosão provocada pela ruptura das paredes do vasilhame e pela violenta expansão dos gases. Os vapores de líquidos inflamáveis ou não se comportam como os gases. Mudanças do estado físico da matéria. Com o aumento do calor, os corpos tendem a mudar seu estado físico. Alguns sólidos transformam-se em líquido. Liquefação. Líquidos se transformam em gases. Gaseificação. Há sólidos que se transformam diretamente em gases. Sublimação. Isso se deve ao fato de que o calor faz com que haja maior espaço entre as moléculas. Estes, separando, mudam o estado físico da matéria. No gelo, as moléculas vibram poucos e estão bem juntas com o calor. Elas adquirem a velocidade em maior espaçamento, transformando um sólido gelo em um líquido água. Mudanças de estado químico da matéria. Mudanças químicas é aquele que ocorre a transformações de uma substância em outra. A madeira, quando é aquecida, não libera a molécula de madeira em forma de gases, e sim outros gases diferentes em sua composição das moléculas originais de madeira. Essas moléculas são menores e mais simples, por isso têm grande capacidade de combinar com outras moléculas e de oxigênio, por exemplo. Podemos produzir também gases venenosos ou explosões. Efeito fisiológico do calor. O calor é causa da direita que queima
Outras formas de danos pessoais, danos causados pelo calor, inclui desidratação, insolação, fadiga e problemas para o aparelho respiratório, além de queimaduras nos casos mais graves de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, pode levar até a morte. Comburente oxigênio é o elemento ativado que possibilita a vida e as chamas intensifica a combustão. O oxigênio combina os vapores inflamáveis dos combustíveis, dando a vida e as chamas e possibilitando a expansão do fogo. A atmosfera é composta por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases em ambientes com composição normal do ar. Queima desenvolve-se com velocidade e de maneira completa, notam-se chamas. Contudo, combustão consome oxigênio do ar num processo contínuo. Quando a porcentagem de oxigênio do ar do ambiente passa de 21% para faixas compreendidas em 16% e 8%, queima torna-se mais lenta. Nota-se brasas, não mais chamas, quando o oxigênio contido no ar e do ambiente atinge concentração menor de 8%, não há combustão. Compõe o ar atmosférico na porcentagem de 21%, sendo que no mínimo exigível para sustentar a combustão é de 16%. Processo de queima. O início da combustão requer a conversão do combustível para o estado gasoso, o que se dará por aquecimento. Combustível pode ser encontrado nos 3 estados da matéria: sólido, líquido ou gasoso. Gases combustíveis são obtidos através da queima de combustíveis sólidos para pirólise. Fases do fogo. As fases do fogo podem ser separadas ou 4 diferentes estágios: fase inicial, fase de queima livre, incêndio desenvolvido, fase de queima lenta. Se o fogo ocorrer em área ocupada por pessoas, há grandes chances de que o fogo seja descoberto no início da situação resolvido, mas se ocorrer quando a edificação estiver deserta e fechada, o fogo continuará crescendo até ganhar grandes proporções. Essa situação pode ser controlada com aplicações dos procedimentos avançados de combate a incêndio. O incêndio pode ser mais bem entendido se estudarmos seus 4 estágios de desenvolvimento. Descreva pelo menos um dos conceitos de fogo. Do latim do fox, fogo é uma reação química de oxidação onde há liberação de luz e calor. Fogo é o calor, é a luz produzida pela combustão. Fogo nasce de uma reação química de oxidação e supõe a produção de chamas e a emanação do vapor de água e dióxido de carbono. Fogo é a manifestação visual desse processo de combustão. 2. Descreva 5 medidas gerais que podem ser adotadas para evitar o incêndio. Não sobrecarregar circuitos elétricos ligados a vários aparelhos na mesma tomada. Não deixar a mangueira do botijão encostada no fogão. Não armazenar produtos químicos se desconhecer a sua composição. Produtos químicos podem reagir entre si, provocando incêndio. Verificar a validade de mangueira do botijão. A mangueira possui validade e a mesma deve ser conferida com frequência. Armazenar o botijão somente com o ambiente aberto e ventilado. Isso evita que um simples vazamento se transforme em uma explosão. 3. Descreve quais são os 3 pontos de temperatura: ponto de fogo, ponto de combustão, ponto de ignição. Você é o primeiro brigadista que chega ao local de incêndio. Qual o primeiro passo a ser observado? A segurança do próprio brigadista.
Ao usar o extintor de CO2, não se pode pegar no difusor. 6. Cite 3 exemplos de efeitos danosos do fogo: perdas materiais causadas pelo fogo, perdas de vidas humanas, problemas respiratórios causados por inalação de fumaça de incêndio. 7. Cite os 3 formas de propagação do fogo: condução, convecção e radiação. O fogo se propaga em formas de ondas de calor na irradiação. Qual desses tipos de extintores não tem manômetro? Extintor de CO2. Qual desses extintores não tem difusor? Pó químico seco PQS. Qual é a altura máxima que pode ser colocados os extintores? 1,60 metros. 2. Se o lacre do extintor for rompido por acidente, devo providenciar a recarga. 13. Para apagar o fogo de um pedaço de madeira, eu uso extintor com carga de água. 14. Queima em superfície profunda. Incêndio de classe A. Queima de altíssima temperatura. Quando estão em chamas, se entrarem em contato com o agente extintor, comuns reagem violentamente, pois eles têm o poder de decompor as moléculas de água dos extintores comuns. Assim, se utiliza do oxigênio decomposto do extintor para o alimento às chamas. Metais fluorofóricos. 16. Quais são os elementos do triângulo do fogo? Calor, combustão, comburente, oxigênio. 17. Quais os elementos do quadrado do fogo? Calor, combustão, comburente, oxigênio, reação em cadeia. 18. Definição de combustível: é tudo que queima servindo como campo de propagação das chamas. O método combate incêndio, abafamento, baseia-se na retirada do comburente oxigênio. 20. Dos extintores comuns, qual tipo possui recipiente cilindro mais pesado? Porque o cilindro recipiente deste extintor é o mais pesado. CO2 é o mais pesado. Ele é o mais pesado porque tem um cilindro mais grosso para suportar a pressão interna, que é muito grande. E galera, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui as questões, de combate ao incêndio. Brigada de incêndio, né? Vamos lá. 1. Quais são os elementos que formam o tetraedro do fogo? Partindo do princípio de que para haver fogo são necessários o combustível, combuente e o calor formado o triângulo por fogo, ou mais modernamente o quadrado ou tetraedro do fogo, onde já se admite a ocorrência é uma reação em cadeia. Para nós extinguirmos o fogo, basta retirar um desses elementos. 2. Quais são os 3 pontos de temperatura dos combustíveis? Ponto de fogo, ponto de combustão, ponto de ignição. Para melhor entendimento, a seguir será descrito o processo de cada ponto. É a temperatura mínima que um combustível desprende vapores, gases inflamáveis que, combinado com o oxigênio do ar, o contato com uma fonte de calor, começam a se queimar. Tipos de extintores de incêndio. Sabe a diferença das classes de incêndio? O agente extintores utilizar a aplicação correta. Galera, eu vou falar sobre agente extintores de incêndio porque essa questão caiu na prova que eu fiz ontem lá na Bravos, né? Que eu
eu vou falar aqui. Entendendo os diferentes tipos de extintores de incêndio. Todos sabemos da importância dos diferentes extintores de incêndio no combate ao fogo, certo? São os equipamentos de segurança contra incêndio que pode formar mais rápido, efetivo, extinguir ou controlar princípios de incêndio. Além disso, são exigências obrigatórias do Corpo dos Bombeiros em todos os imóveis, independente de tamanho e risco de incêndio. Existem os mais variados tamanhos e tipos de extintor no mercado. Eles têm função específica para apagar diferentes tipos de incêndio. Entre muito importante que os ocupantes do imóvel tenham noção de como identificar o fogo e saber que tipo de extintor usar. Através do treinamento de brigada de incêndios, os ocupantes do edifício aprendem as diferentes características como manusear os extintores, mas solicitar que apenas uma parte dos ocupantes realize o treinamento para cumprir as exigências legais. Mas não seria melhor que todos os soubessem utilizá-lo? Não seria mais segura para todos? Quais são as classes de incêndio dos extintores? Os incêndios são classificados em classes dependendo do tipo de material combustível. As características de queima de cada material necessitam de tipos diferentes de agentes extintores. Por isso, é muito importante saber identificar o material que está sendo queimado. Classe A: áparas de papel e madeira, indicador e feita por um triângulo verde. Incêndio insólido com madeira, papel, borracha e plástico. Classe B: líquido, inflamáveis. A indicação é feita por um quadrado vermelho. Incêndio líquido inflamáveis. Classe C: equipamentos elétricos. A indicação é feita por um círculo azul. Incêndio de equipamentos elétricos. Classe D: metais combustíveis. A indicação é feita por uma estrela amarela. Incêndio de metais pirofóricos. Pó de zinco, sódio, magnésio, alumínio, antimônio e etc. Classe C: óleos e gorduras. A indicação é feita por um quadro preto. Incêndio de óleos e gorduras utilizados em cozinhas industriais. Quais são os tipos de agente extintor? Existem extintores de tamanhos. Preso mais importante de agentes extintores diferentes. É muito importante que não os brigadistas, mas que todos os ocupantes do imóvel saibam diferenciá-los. Água age por resfriamento. São utilizados em incêndio de classe A, ou seja, em matéria sólida, como madeira, tecido, papel, borracha e plástico. Em hipótese alguma, deve ser usado em líquido e gases inflamáveis em equipamentos elétricos. Gás carbono, CO2, o gás age por abafamento, extinguindo o oxigênio do local, possibilitando assim que a reação do fogo ocorra. São indicados para o incêndio classe B e C. Estes são exatamente os casos em que a água não surte efeito líquidos e gases inflamáveis em equipamentos elétricos. Pó químico BC são utilizados para as mesmas classes de incêndio B e C, que é o extintor de CO2, mas ao invés de agir por abafamento, age por meio de reação química do bicarbonato de sódio, pó químico ABC. Este é o agente químico mais completo e pode ser utilizado em qualquer classe de incêndio. Ele extingue o fogo através do abafamento por fosfato monoamônico, espuma mecânica. Combate as classes de incêndio A e B são muito utilizados em locais que possuem armazenagem de líquidos, gases inflamáveis. A espuma age por resfriamento e abafamento. Risco no uso inadequado dos extintores de incêndio. Já vimos que cada tipo de fogo tem um agente especial que deve ser utilizado quando essas regras não são seguidas, colocando-se a vida
do operador em risco, além de permitir que o incêndio se alastre e tome grande proporção. Por exemplo, os extintores de água são perfeitos para apagar o fogo em madeira, mas em líquido, inflamáveis como gasolina, agem de forma contrária. A água pode espalhar líquido, aumentando o incêndio se atingir fiações elétricas, já que a água conduz eletricidade, cria o risco de choques mortais. Portanto, para que o estrago na hora de apagar o fogo não seja maior que o próprio incêndio, os extintores devem ser usados conforme o seu uso e indicação. Quer saber mais detalhes? Tipos de extintores de incêndio. Sabe a diferença das classes de incêndio ou agentes extintores utilizando a aplicação correta. Galera, eu vou falar sobre agentes extintores de incêndio porque essa questão caiu na prova que eu fiz ontem lá na Bravos, né? E eu vou falar aqui. Entendendo os diferentes tipos de extintores de incêndio. Todos sabemos da importância dos diferentes extintores de incêndio no combate ao fogo, certo? São os equipamentos de segurança contra incêndio que pode formar mais rápido, efetivo, extinguir ou controlar princípios de incêndio. Além disso, são exigências obrigatórias do Corpo dos Bombeiros em todos os imóveis, independente de tamanho e risco de incêndio. Existem os mais variados tamanhos e tipos de extintor no mercado. Eles têm função específica para apagar diferentes tipos de incêndio. Entre muito importante que os ocupantes do imóvel tenham noção de como identificar o fogo e saber que tipo de extintor usar. Através do treinamento de brigada de incêndios, os ocupantes do edifício aprende as diferentes características como manusear os extintores, mas solicitar que apenas uma parte dos ocupantes realize o treinamento para cumprir as exigências legais. Mas não seria melhor que todos soubessem utilizá-lo? Não seria mais segura para todos? Quais são as classes de incêndio dos extintores? Os incêndios são classificados em classes dependendo do tipo de material combustível. As características de queima de cada material necessitam de tipos diferentes de agentes extintores. Por isso é muito importante saber identificar o material que está sendo queimado. Classe A: áparas de papel e madeira, indicador e feita por um triângulo verde. Incêndio insólido com madeira, papel, borracha e plástico. Classe B: líquido, inflamáveis. A indicação é feita por um quadrado vermelho. Incêndio líquido inflamáveis. Classe C: equipamentos elétricos. A indicação é feita por um círculo azul. Incêndio de equipamentos elétricos. Classe D: metais, combustíveis. A indicação é feita por uma estrela amarela. Incêndio de metais pirofóricos. Pó de zinco, sódio, magnésio, alumínio, antimônio e etc. Classe C: óleos e gorduras. A indicação é feita por um quadro preto. Incêndio de óleos e gorduras utilizados em cozinhas industriais. Quais são os tipos de agente extintor? Existem extintores de tamanhos. Preço mais importante de agentes extintores diferentes. É muito importante que não os brigadistas, mas que todos os ocupantes do imóvel saibam diferenciá-los. Água age por resfriamento. São utilizados em incêndio de classe A, ou seja, em matéria sólida, como madeira, tecido, papel, borracha e plástico. Em hipótese alguma, deve ser usado em líquido e gases inflamáveis em equipamentos elétricos. Gás carbono, CO2, o gás age por abafamento, extinguindo o oxigênio do local, possibilitando assim que a reação do fogo
ocorra são indicados para o incêndio classe B e C. Estes são exatamente os casos em que a água não surte efeito líquidos e gases inflamáveis em equipamentos elétricos. Pó químico B e C são utilizados para as mesmas classes de incêndio B e C, que é o extintor de CO2, mas ao invés de agir por abafamento, age por meio de reação química do bicarbonato de sódio, pó químico ABC. Este é o agente químico mais completo e pode ser utilizado em qualquer classe de incêndio. Ele extingue o fogo através do abafamento por fosfato monoamônico, espuma mecânica. Combate as classes de incêndio A e B são muito utilizados em locais que possuem armazenagem de líquidos, gases inflamáveis. A espuma age por resfriamento e abafamento. Risco no uso inadequado dos extintores de incêndio. Já vimos que cada tipo de fogo tem um agente especial que deve ser utilizado quando essas regras não são seguidas, colocando-se a vida do operador em risco, além de permitir que o incêndio se alastre e tome grande proporção. Por exemplo, os extintores de água são perfeitos para apagar o fogo em madeira, mas em líquido, inflamáveis como gasolina, agem de forma contrária. A água pode espalhar líquido, aumentando o incêndio se atingir fiações elétricas, já que a água conduz a eletricidade, cria o risco de choques mortais. Portanto, para que o estrago na hora de apagar o fogo não seja maior que o próprio incêndio, os extintores devem ser usados conforme o seu uso e indicação. Quer saber mais detalhes?